Luísa, foi pra onde? Eu tossi. Tá fumando demais, viu? A cebola hoje vai ser em formato de pétala, então eu vou cortar em pedaços pequenos, mas a ideia é você fazer uma cama, né, com a cebola. Lembre-se que eu tô escolhendo a cebola roxa porque é uma cebola que é menos ácida, tá? Do que a cebola branca. Então, a ideia é que você possa ter necessariamente uma cebola que quando você colocar no fogo, você possa ter o sabor dela mais produzido, né? Lembrando que a cebola é interessante, né? Quando a gente coloca ela no fogo, por isso que se utiliza muito churrasco, né? Ela fica doce, ela fica mais adocicada. E a cebola roxa, ela tem essas características. Estava dizendo aqui a sogra de Vitória, a mãe de Lucas, sobre inclusive a farofa d'água, né? Que a farofa d'água a gente não utiliza a cebola branca, a gente utiliza a cebola roxa. Que é justamente por quê? Porque ela é menos ácida. Então, como ela não vai ter... O processo dela vai ser um processo apenas de colocar água fervendo, é um cozimento rápido. Então, você coloca a cebola branca, ela fica bem mais agressiva para você comer. Já a cebola roxa, ela tem essa menos acidez, digamos assim, e aí é por isso que a gente se coloca em muitos temperos que não utiliza outro processo mais forte dentro do fogo. Você vai botar no fogo, enfim, vai dourar, aí pode usar a cebola branca sem problema nenhum. A cebola roxa, ela perde o sentido para isso. Mas nesse caso sempre é melhor. E agora vamos cortar aqui, né, o nosso pimentão. Eu estou usando aqui o pimentão amarelo e estou usando também um pimentão vermelho. Tem gente que às vezes esquece porque que o pimentão, o que é importante. Lembre-se que o pimentão, a gente utiliza o pimentão justamente para fazer páprica, tá? Então tem alguns antepastos, inclusive, de pimentão que é muito bom. Eu gosto de tirar a semente, tá? Eu vou tirar aqui a semente. Lembre-se que eu vou usar essa casca aqui do pimentão. Eu vou fazer um processo de defumar os dois pimentões antes de ele ir pro forno. Tá? Antes dele ir com peixe no forno. É um prato muito rápido, que é muito prático de ser feito. Eu vou pegar e vou tocar fogo diretamente no fogo, no fogão. E aí quando ele vai ficar aquela casca preta, quando ele ficar a casca preta dos dois lados, o que é que eu vou fazer? Necessariamente, eu vou botar dentro de um saco, abafar, esperar uns 10 minutinhos, para que ele fique absorvendo o calor. E aí depois eu limpo a parte preta, e aí é que eu vou colocar isso justamente na cama, que eu vou usar junto com a minha cebola, vou colocar o pimentão já defumado, digamos assim. Então você pode fazer esse processo, se utiliza muito na gastronomia, você queimar a casca do pimentão, obrigatoriamente dentro do fogo, né? Não precisa ser na brasa não, no fogo mesmo. Vou deixar aqui prontinho. Lembra que eu tinha falado para vocês que aí eu tinha já feito isso, né? Que eu sempre torrava as minhas amêndoas com manteiga. Mas eu torrava as amêndoas com manteiga porque eu queria fazer aquele molhozinho, né? Não é interesse aqui agora, tá? Eu não tenho interesse em fazer isso. Eu vou torrar mesmo, literalmente, no fogo, para que eu possa utilizar em cima dentro do meu cuscuz marroquino, né? Ou que é feito de sêmola. Então é um cuscuz diferente do nosso, né? O nosso tem muita... Você faz uma mistura no processo com água e ainda bota para ferver, ele tem que passar por um processo vai reservar e vai passar por um processo de cozimento dentro do fogo ligado. O cuscuz marroquino, ele é diferente. Por quê? Porque você faz ele fora do fogo. Você apenas ferve a água. Eu, particularmente, preferi não fazer com água. Eu estou usando aqui o caldo de legumes, tá? Caldo de legumes que eu fiz, já mostrei a vocês como é que faz. Eu acho um absurdo você na gastronomia... Absurdo não, cada um faz o que quer, vamos falar a verdade. Mas sim, eu acho absurdo mesmo. Eu acho um absurdo você pegar na gastronomia e você, algumas coisas, você comprar industrializado. Aqueles caldos de legume com tablet, aquilo é sódio puro, né? Aquilo não tem gosto. Aquilo ali engana você, você sente e acha que está tendo. Então o caldo de legumes é muito fácil de fazer. 40 minutos, 50 minutos você faz. Basta utilizar a cebola, utilizar o alho poró, utiliza o salsão, utiliza alho, utiliza cenoura e você usar o buquê garnier. E o buquê garnier que eu utilizo, as ervas que eu coloco dentro do buquê garnier, elas são 3 ervinhas simples. Eu geralmente pego o tomilho, utilizo a salsinha e também o louro. É óbvio que eu já mostrei para vocês, felizmente eu tenho aqui o louro in natura, não o louro dessecado. Mas o louro dessecado também serve. O in natura ele é muito mais forte, dá um sabor muito mais potente, por isso que você tem que usar poucas folhas. Já o dessecado, não. A ideia é que você possa fazer até para hidratar, colocar mais folhas, que é onde você faz. E aí você mistura, dá o caldo e depois faz só peneirar e você utiliza esse caldozinho que eu fiz aqui, que é onde eu vou usar o meu justamente
o meu cuscuz marroquino. Então os ingredientes praticamente estão aqui. Tá aqui o badejo, é o peixe que eu vou utilizar hoje. Vou aqui apenas o alho, eu vou quebrar, né? O alho, você não precisa descascar o alho, né? O alho você descasca muito fácil, na verdade. Tem algumas receitas que alguns chefes utilizam, você podendo usar a casca do alho. Eu também não vejo isso como um crime, não. Pode usar tranquilamente, tá? Eu apenas gosto de tirar. E aqui, ó, você cortou as duas pontinhas, quebra com o peso da faca, sai a cascazinha todinha, ó. O alho tá todo cortado já. Eu vou deixar aqui. Vou fazer a mesma coisa com o outro dente. Veja que a casca se desmancha. E aí você tirou completamente a casca do alho sem nem fazer nada demais. Eu vou deixar aqui ele inteiro porque eu vou botar para saborizar o meu peixe, tá? O meu badejo. Eu escolhi um badejo, mas pode ser uma pescada amarela, pode ser um bacalhau, você escolhe o que quer. Aqui eu vou agora só aproveitar, vou salgar dos dois lados, tá? Lembrando que sal é uma coisa meio relativa na gastronomia. Por quê? Porque você pode depois salgar quando estiver pronto. Aí você acerta o sal, sem problema nenhum. Já a pimenta não, a pimenta é bom você colocar, a pimenta do reino preto moída. A pimenta já é bom você colocar ela já antes. Como eu tenho baianos aqui, né, fazendo a gravação aqui comigo, eu vou, como diz na Paraíba, vou lascar a pimenta. Mentira, só botar uma pimentinha do reino aqui. Ela saboriza muito mais do que arde. Tá? Então tá aqui, vou só lavar as mãos. E agora eu vou fazer o primeiro processo, que é a coisa que antecede tudo, que é defumar o meu pimentão. Eu vou aproveitar e colocar diretamente aqui na boca do fogão. Não tem outro utensílio, eu tô improvisando aqui a minha escumadeira para queimar o meu pimentão, tá? Depois que eu queimar, eu vou pegar um saco plástico para fechar, para que ele fique justamente defumado. Eu vou buscar o saco plástico para a gente começar o processo e vou aproveitar também, vou tirar aqui meus balagandãs e vou vestir o meu domã para que a gente comece a fazer o processo de cozimento do prato de hoje, ok? E agora eu vou pegar aqui o caldo de legumes que eu já preparei, disse a vocês como é que foi feito, vou trazer para aqui, aproximar de onde eu vou usar, e os meus dois pimentões com a minha escumadeira improvisada como um espeto. Eu vou botar aqui o meu caldo de legumes aqui na minha panela. Aqui tem aproximadamente 750 ml. Eu vou precisar de menos, mas é porque eu vou já aquecer, como estava dentro de um recipiente, eu vou aquecer porque o que sobrar eu vou guardar. Tá aí o meu caldo de legumes que eu já deixei. E aqui agora eu vou esquentar aqui o meu pimentão, tá? Literalmente tocar fogo, deixar ele ficar bem pretinho para ficar defumado. Enfim, faz parte do processo, né? Então veja que aqui já está bem pretinho, né? Bem defumado. Já vai estar bem queimado, eu vou queimar o restinho já. Mas é logicamente que ele está no processo de cozimento. Eu vou tirar e vou botar o vermelho. E aí vou botar depois, esfriar um pouquinho para não botar no saco, não queimar o saco. Mas a ideia é que vá para ele, para o saco. E aí a gente poder, tá? Já que só esfriar, ele vai ser defumado por isso. Ok? Então tá aqui, ó. O pimentão vermelho também tá no ponto. Vou só transferir de boca aqui. Vou desligar aqui essa outra. E aqui o mesmo processo eu vou fazer, tá? Eu vou colocar dentro do saco. E vou amarrar. Só para ficar defumado. Então esse é o processo de você defumar. Coloca na boca. E a própria fumaça dele vai fazer o processo de defumação. Então vamos aguardar aqui uns 10 minutos. Ambos. O caldo de legumes já está aqui no ponto. Eu vou deixar, só para lembrar para vocês, uma coisa importante. O cuscuz marroquino, já falei isso, mas vou repetir, é diferente do nosso. E o cozimento dele é fora do fogo. Tá? Eu estou deixando aqui já fervendo. E aí quando eu for misturar, eu vou fazer isso. Mas antes disso, eu vou primeiro fazer o peixe, botar no forno para que depois a gente possa fazer isso. E esse agora eu vou utilizar aqui uma frigideira de ferro fundido. Tá? Frigideira que eu comprei. E tem muito disso, principalmente em Minas Gerais, lá no Mercadão, lá de Belo Horizonte, que eu vou tostar, digamos assim, as minhas amêndoas. Lembrando que eu não vou botar manteiga, eu vou tostar mesmo, eu vou fazer com que o calor dela
e eu coloco por cima justamente o meu cuscuz marroquino para dar aquele sabor todo diferente. E vou usar inclusive hortelã. Então a gente aqui vai esperar um pouco. Estou botando aqui em fogo baixo o meu caldo de legume para quando eu possa fazer isso. E daqui a pouco, quando o pimentão, estiver no ponto, a gente vai montar para botar o nosso badejo no forno e aí concluir a receita de hoje. Então vou trazer aqui o pimentão, tá? Já está aqui no ponto. Veja que eu vou pegar aqui, ó. Eu tenho que limpar esse pimentão. E o segredo para limpar esse pimentão é justamente você não usar água. Porque se você usar água, você vai perder tudo que você gastou para defumar. Então a ideia, ó, veja que ele sai todinho, ó. Eu tô limpando aqui, ó, ele tá saindo a pele, ó. Tá vendo? Eu vou limpar ele todinho. Acabei de limpar um, agora eu vou limpar o outro. Tô pegando aqui, tá? Mesmo processo. Vou limpar aqui, ó. Tá vendo que ele tá saindo completamente? Eu tô usando aqui um papel que eu chamo de papel pano, porque pra mim ele é melhor, mas pode ser o papel toalha. Então vou aqui limpar, ó. Tirar aqui completamente a casca. O restante que tem aqui da parte preta. Se você deixar um pouquinho, não tem problema também assim não, né? Não vai deixar muito manchado, mas no geral, tirando o grosso, você já faz um grande estrago. Então tô aqui, tirei, tá? Então pronto. Aqui tirei. Agora eu vou enxugar aqui, vou tirar isso aqui, para que eu vou cortar para fazer a cama para o meu peixe, tá? Então tá aqui, pegar a faca. Eu vou tirar aqui o resto das sementes que porventura tenha ficado, porque a semente é a parte que fica mais apimentada, né? Mas veja que ele tá bem suculento, é importante ter esse líquido, tá? Eu vou aqui cortar em pedaços, só para facilitar quando eu for comer. Mas eu podia ter colocado uma cama, literalmente, ele com peças únicas. Obviamente, o que é que eu vou fazer primeiro? Eu vou colocar a cebola. Por quê? Porque a cebola tá crua, né? Então, se a cebola tá crua, a ideia é eu poder colocar a cama com cebola primeiro. Por quê? Porque ela vai ter o contato inicial com o fogo. Vou trazer aqui a cebola para mais perto de mim, que eu já cortei, já expliquei a vocês por que é que eu estou colocando cebolas em pétalas e cebola roxa, né? Porque o processo aqui que eu quero, ela é bem menos agressiva, bem menos ácida. Então vou colocar aqui, vou espalhar bem aqui no prato. E agora o pimentão. Uma coisa importante, tá? Eu vou colocar alho, certo, gente? Vou colocar alho. O alho eu já disse para vocês, o alho frito, ele é indigesto, ele faz mal, não é uma coisa muito boa. Então o segredo é pegar o alho, eu quero usar o alho bem, tá? Eu quero usar o alho, então eu vou usar o alho entre os vegetais. Por quê? Porque isso vai protegê-lo do calor. Ele vai fazer um cozimento ao invés de fritar. Então é importante você colocar até o alho embaixo dos vegetais. Proteger ele com a camada. Tá? Eu vou colocar aqui, pegar aqui o azeite. Colocar bem. Eu gosto de azeite. Vou colocar aqui bem. Vou colocar aqui o azeite. Vou colocar aqui o filé no meu badejo. Espalhar bem aqui para ele ficar bem em cima daquilo que eu quero. Aqui, ó, a azeitona. Eu vou espalhar bem a azeitona. Tá? É um prato que eu acredito que vai estar bem. Ele é um prato bem bonito, a azeitona preta, vai dar essas cores todas perfeitas. Vou pegar aqui ramos de alecrim, tá? Vou torar aqui, vou colocar, porque o alecrim vai ser interessante, porque ele vai trazer todo um sabor, um aroma total para o prato daqui. Depois eu tiro os galhozinhos, tá? A salsinha para outra coisa, aqui já sobrou, tá tranquilo. Eu vou agora botar agora mais azeite em cima do meu badejo. E aí de 20 a 25 minutos eu vou testando
para sentir como ele tá. O acerto do sal eu faço posteriormente, daquilo que eu preciso. Tá? Então primeiro eu vou tirar isso aqui, são os ingredientes que eu já usei. E aqui já vou colocar aqui na pia para lavar, que daqui a pouco eu lavo. Aqui é só o que eu vou usar aqui agora, vai ser justamente a salsinha. A mistura aqui para fazer o meu cuscuz marroquino e o azeite. Enfim, tá aqui. Vou agora ligar o forno. 180 graus. Vitória vai dizer que tá saindo gás, que vai queimar. Lucas também vai encher meu saco, enfim. Mas eu já não escuto mais eles. Isso é uma coisa boa, viu, gente? O privilégio de você ter as pessoas já falando e você já sabe o que é que elas vão falar e você simplesmente ignorar completamente. Faz parte do processo. Agora eu vou só lavar as coisas enquanto tá tudo no ponto. E agora eu vou preparar aqui o cuscuz. Já tá o peixe no forno. Cuscuz marroquino, lembre-se que é diferente, ó, é sêmola. Olha o grão aqui, acho que Vitória dá para mostrar aí, bem diferente do nosso cuscuz, tá? Então eu vou fazer o cozimento dele aqui, não no forno como a gente costuma fazer. Tá, um pouquinho de sal. Tá? E aqui a raspa no meu quero que ele fique bem cítrico, para combinar com o peixe. É por isso que eu estou fazendo aqui a raspa aqui bem. Vou tirar aqui. Tá com o dedo mesmo. Então vou misturar aqui, ó. E agora eu vou buscar aqui o caldo de legumes que eu já tinha preparado. Eu disse a você que o próprio processo é bem diferente. Pode ser feito com água? Pode ser feito com água. Tá? Mas eu prefiro com caldo de legumes para que ele possa absorver bem. Vou fechar aqui e abafar. E depois aqui passar por 5 minutos para depois a gente fazer o processo. Vou só abrir aqui o forno para sentir o peixe. Ver como é que ele está. Ok? Meu óculos baçou. Quente, mas eu vou provar. Tá quase no ponto. Vou pegar aqui a salsinha. Tá? A salsinha é o último ingrediente que eu vou colocar lá no peixe por cima. Para cobrir. Então aqui vou... Tô picando bem aqui a salsinha. Vou pegar aqui o hortelã. Algumas folhas de hortelã. Também fazer a mesma coisa. A salsinha é para ornamentar o peixe. O hortelã é para colocar no cuscuz. A ervazinha aqui. Tá aqui o hortelã, a salsinha. Vou cortar aqui o limão siciliano, que eu vou botar o suco dele por cima do meu peixe, no fim. E aqui agora eu vou fazer torrar as minhas amêndoas, porque eu vou colocar por cima do meu cuscuz. Tô pegando aqui uma frigideira de ferro fundido. O caldo de legumes está aqui, eu vou fechar se precisar. Vou deixar aquecer para tostar literalmente as minhas amêndoas, tá? Lembre-se que diferentemente de todos os processos que eu fazia antes, que é o mantecatura e tal, eu vou esquentar bastante. Quando ficar quente eu vou tostar, que é para botar em cima do cuscuz.
E aí não interessa a manteiga, tá? Porque o próprio líquido que vai sair do próprio peixe que já está aqui pronto, eu vou desligar aqui o peixe, vou deixar aqui apenas o complemento, ó, ele já está aqui no líquido aqui. Você veja, ele já está bonito, branquinho, já está tudo aí no ponto. Vou deixar ele ficar aqui, absorver o restante, aqui esquentar, já está praticamente o nosso prato pronto. E aqui já está quente o suficiente, a gente botar a mão em cima e já sente a temperatura. Vou colocar aqui para justamente, essa aqui tá inteira, eu vou pegar, vou comer. Tem outra inteira também, vou comer de novo. Tem mais, brincadeira, tem não, tem. Vou deixar tostar. Então veja, já tá aqui no ponto, a gente tem eu não vou nem dizer para você de casa de que é que sente o cheiro. Quando vocês fizerem isso, tostarem, vocês vão sentir. Mas ele já está aqui no ponto que eu já posso desligar completamente. E aqui eu vou deixar aqui para que eu possa fazer em cima do meu cuscuz. E agora está aqui, ó, já no ponto. Vou levantar aqui, ó. Veja que o líquido todo foi absorvido pelo cuscuz. Ele já está no cozimento dele. Tá vendo? O caldo de legumes. Aí aqui agora, ó, o segredo. Vou soltar aqui o hortelã, ó. Tá aqui. As minhas amêndoas. Eu gosto de amêndoas. Tem uns convidados aqui que adoram amêndoas. Então veja que aqui eu tô... Na Paraíba chama afofar. Mentira, na Paraíba não chama não. É um termo que se usa na gastronomia. Afofar é isso aqui, ó. Você misturar aqui, para ele bem hidratar. Então o cuscuz já está no ponto. Eu vou lavar aqui. Vou tirar isso aqui. Vou tirar isso aqui também. Vou fazer aqui agora o outro processo. Que é, ó. Veja aqui. Coloca aqui meu peixe. E aqui eu vou colocar o cuscuz, ó. Fazer uma cama com cuscuz marroquino. Vou pegar aqui, ó, vou tirar aqui como eu disse para vocês que tiraria, que era justamente o alecrim. O alecrim entrou para dar aquele sabor. E aqui, ó, o filé em cima. Lembrando que aqui já esfriou, vai estar a cebola, ela vai estar caramelizada, tá? Totalmente caramelizada. E aqui eu vou usar um pouquinho do molho para hidratar. E por último, a salsinha. E aqui o que tem de diferente. O limão siciliano, o líquidozinho. Eu vou só terminar aqui de aprontar, tá? Vou limpar aqui o prato para montar. Esse é o processo que a gente chama de empratamento, né? É o processo que a gente faz. Geralmente aqui, eu tô botando o garfo, sempre fica à esquerda, o talher sempre, a faca à direita, e você inverte, né? A faca sempre fica pro lado de dentro. Eu tô aqui tirando. Eu vou deixar assim pra vocês verem. E aí, Vitória, faz teu show agora, que é a tua foto que vai fazer. Enfim, o prato de hoje tá aqui. Vou aqui experimentar um pouquinho do cuscuz. Primeira coisa, né? Cuscuz bem diferente. Quero confidenciar pra vocês. Eu nunca tinha feito cuscuz marroquino.